Eu diria para o meu eu mais jovem exatamente isso. Confie em Deus, vai dar tudo certo. Eu descobri o meu chamado a ser padre, na verdade, no decorrer do meu percurso de fé. Eu, primordialmente, nunca tinha pensado nisso, né? Ser padre não estava nos meus planos, não era uma coisa que eu cogitava fazer. Eu tinha outros sonhos, outros planos de viver uma vida normal, entre aspas, como qualquer outra pessoa, estudar, casar, ter filhos. Então, inicialmente, não era algo que eu pensava em fazer. Eu fui descobrindo a minha vocação no decorrer do meu percurso de fé. Desde pequeno, eu sentia que Deus tinha um propósito, algo para mim, que Deus, Ele estava me chamando a algo, porque eu fui criado numa família muito católica, a gente sempre ia à missa aos domingos, à celebração da palavra, participávamos da vida de fé, da vida de igreja, mas a vocação ela foi surgindo nesse contexto e quando eu era pequeno eu fui entendendo, Mas foi só com 15 anos, quando eu fiz uma experiência de Deus num acampamento, que eu comecei a aprofundar o meu relacionamento com Deus, a entender que Deus é pessoa, que você se relaciona com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que você pode falar com Deus como você fala a um amigo, É assim que a Bíblia nos ensina, Moisés ele falava com Deus como se fala a um amigo. Até que com 17 anos, eu, num momento específico, senti que Deus estava me chamando, um chamado que eu já percebia desde minha infância, mas que eu fui entender naquele momento específico da minha vida, naquele momento específico da minha história, que era o chamado a ser sacerdote. Naquele momento eu sentia que Deus me dizia: eu preciso de tuas mãos para poder levar a minha redenção à vida das pessoas. Então foi com 17 anos que eu entendi que Deus estava me chamando ao sacerdócio. Bom, ser padre, para mim, é algo que eu ainda vou descobrir. Eu ainda não sou sacerdote, então eu tenho aprendido nesse tempo de preparação para a ordenação que o sacerdócio é algo que você vai também descobrindo. Você tem sempre algo novo para aprender sobre o caminho que você faz de ser sacerdote. Eu acho que é uma pretensão a gente achar que vai saber tudo sobre ser padre. Eu acho que isso já significa que nós estamos limitando uma graça de Deus, a graça que tem coisas inimagináveis para nós, tem coisas muito maiores do que a gente possa imaginar ou possa pensar. Nesse momento da minha vida, o que significa o sacerdócio? Significa um percurso de serviço aos irmãos, à igreja, para viver essa união profunda com Cristo, no amor a Ele, mas também aos irmãos através da celebração dos sacramentos. Em cada dia, na celebração dos sacramentos, na vivência do meu sacerdócio, descobrir que Deus realmente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. Então, com certeza, ser padre para mim é mergulhar nesse mistério e deixar Deus ir agindo na minha vida e através da minha vida, na vida da igreja. E o que significa isso para mim, poder agir na pessoa do Cristo? É estar profundamente unido a Ele, porque não pode ter uma dissociação entre aquilo que eu vou fazer enquanto sacerdote nos sacramentos, ou seja, agir na pessoa do Cristo e em nome da igreja, e não estar profundamente unido a Jesus Cristo e a sua igreja. Então, para mim, é isso que significa, de maneira pessoal, poder agir na pessoa do Cristo. É poder me unir profundamente a Ele e poder ser, como Ele foi, um sinal para os meus irmãos, um sinal para aqueles que vão ser abençoados, que vão receber do corpo e do sangue de Cristo, que vão ser perdoado de seus pecados, que vão receber o alívio, não são dos enfermos. Significa justamente poder, estando unido ao Cristo, poder ser esse sinal do Cristo para as pessoas. Para o meu eu mais jovem, que entrou no convento, eu diria: confia, vai ficar tudo bem.
Às vezes a gente pensa que é o fim do mundo algumas coisas, ou que a gente não vai conseguir, e tem aquela sensação de medo, de insegurança, de como vai ser. E eu diria isso para mim mesmo, pro meu eu mais jovem, né? Confia, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Justamente porque quem conduz a nossa vida e a nossa vocação é Deus. É Ele que dá os meios necessários para que a gente possa cumprir a nossa missão, o nosso chamado. Então, aqueles medos, incertezas, inseguranças que são normais, que acontecem, e é bonito que eles aconteçam, porque demonstra também a nossa humanidade, a grandeza desse mistério do qual nós vamos fazer parte, né? Eles também, apesar de serem bonitos, não podem roubar a cena, né? Porque a primazia da vocação, desse mistério que a gente vive, ela é de Deus, é Deus quem elege, quem chama. Então, se Ele elegeu e se Ele chamou, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um querer, Ele quer realizar a vontade dEle, e é só preciso a gente não ter medo. Tanto que Ele repete isso muitas vezes na Escritura, né? Não tenhas medo. Foi, inclusive, o lema da minha ordenação diaconal, usando aquela passagem de Pedro que caminha sobre as águas. Eu escolhi esse trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus fala para Pedro: coragem, não tenha medo, sou eu. Então, eu diria para o meu eu mais jovem exatamente isso. Confie em Deus, vai dar tudo certo. Eu escolhi ser um padre da Copiosa Redenção depois de ter feito um grande percurso de discernimento, né? Eu, como disse, eu me senti chamado por Deus para viver o sacerdócio, mas eu não sabia onde viver esse chamado. Tanto que eu fiz experiência vocacional em outros conventos, em outras congregações, para também entender ao que Deus estava me chamando. Deus, quando Ele chama a gente para um lugar. A gente entende o chamado, mas vai entendendo o lugar também com o tempo. Quando eu estive na Copiosa Redenção, quando eu vim conhecer a Copiosa em 2012, né, já fazem 13 anos isso, conhecendo a Chácara de Uvaia, que fica aqui em Ponta Grossa, no Paraná, eu vi a realidade dos irmãos, que essa comunidade onde nós temos a casa de retiro, o seminário da Copiosa Redenção, a nossa casa de recuperação, a nossa capela de adoração, todos esses lugares que eu citei, tudo me falava muito ao coração. E eu fui percebendo nesses sinais, no lugar específico da Chácara de Uvaia, um mover de Deus muito grande, que me atraía, que me chamava, porque via ali realmente a graça de Deus. Era também muito interessante, era como se eu tivesse já estado na Copiosa Redenção, eu conhecesse já a chácara sem nunca ter conhecido, aquela sensação de estar em casa. E é isso que me trouxe a certeza, né, de que Deus me chamava para a Copiosa Redenção. Depois eu fui entendendo que esse chamado à Copiosa tinha a ver com a obra que Ele queria fazer em mim, porque inicialmente eu achava que Deus me chamava para simplesmente, somente, né, levar algo para os outros. Depois eu fui entendendo que Deus, Ele quer sim que eu leve algo para os outros, né? Não pode ser a vocação algo reservado para si, mas ao mesmo tempo Ele estava querendo operar essa obra em mim. E eu estou na Copiosa Redenção hoje, o motivo que me faz querer viver o meu sacerdócio na Copiosa Redenção é exatamente esse, de saber que Deus, Ele está operando uma obra em mim, uma obra de redenção em mim, realizando a graça dEle em mim. Os meus pecados, nas minhas limitações, nas minhas misérias, nas minhas fragilidades, Ele está manifestando redenção. E porque eu faço essa experiência, eu também posso levar para os outros. E aí que se concretiza a vocação. Ele opera esse milagre em mim para que eu também possa testemunhar e levá-lo aos outros. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque sei que neste lugar Deus faz uma obra de misericórdia na minha vida, Ele me santifica e Ele também me leva a santificar os meus irmãos. Bom, chegando nesse momento da ordenação, a gente espera muitas coisas do ser sacerdote. Temos muitos sonhos, muitas projeções, muitas ideias, que eu acredito que ao longo do tempo também Deus foi purificando, e hoje eu chego nesse momento com o coração muito livre, assim, para ser aquilo que Deus quer. Eu não espero nada por mim mesmo nesse sentido. Espero que Deus, Ele possa agir em mim do modo como Ele quer agir. É isso que eu espero, no fundo. De modo particular, eu não teria nada assim para dizer que eu espero. Eu só espero que Deus, Ele possa agir
como Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, na minha vida e através da minha vida, na vida da igreja. É isso que eu espero. E eu acredito que isso me dá muita liberdade também para viver esse momento da ordenação, ou viver o meu sacerdócio de maneira muito disponível para aquilo que Deus quer realizar. Eu não posso imaginar o que Deus vai realizar, mas eu sei que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. Para a minha família, hoje é um motivo de muita alegria. No início, também era alegria, mas era uma alegria misturada com medo, preocupação dos meus pais. Eu saí de casa, eu tinha 17 anos, tão jovem, mas minha família hoje vive com muita alegria esse chamado. E eles vivem junto comigo, né? Eu disse no início desse testemunho que minha família é uma família muito católica, então a gente vive a vida em família e também de maneira especial nessa dimensão vocacional com muita alegria mesmo, né? Para eles ficam muito felizes de eu ter respondido a minha vocação, apesar deles nunca terem forçado a mim para que eu pudesse responder à vocação, ou eles nunca tentaram assim colocar na minha cabeça essa ideia vocacional. Eles simplesmente foram deixando eu viver o meu percurso de fé. Eu acredito que nisso tem um grande dom. Sou o filho mais novo de 3 irmãos. O meu irmão mais velho também é sacerdote, o padre Rafael. Eu disse também, né? Eu ainda não sou, mas me considero já. O Rafa é sacerdote na Diocese de Prudente, Presidente Prudente, interior de São Paulo. O meu irmão do meio, né, é casado, tem uma filha, e eu também estou seguindo esse caminho vocacional. A gente vive isso com muita alegria, né? E certamente, não só pelo fato de estar vivendo esse percurso, né, vocacional, respondendo à vocação, chamado, mas meus pais, com certeza, eles ficariam felizes com qualquer decisão que eu tomasse, né, na minha vida. E eles sempre me disseram isso, tanto no início, quando eu respondi minha vocação, mas também durante o percurso de formação, eles sempre disseram: filho, você tem que fazer a vontade de Deus, e você também vai perceber isso se você estiver feliz nessa vontade, né? Então, se você está feliz, a gente também está feliz. Eu escolhi uma frase do Magnífica, que está em Lucas 1,49. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. É uma frase que me toca muito, porque nós recitamos ela todos os dias na liturgia das horas, na oração de vésperas. Nós rezamos o Magnífica. Eu escolhi ela principalmente porque eu tenho uma devoção mariana muito grande. Quis unir o meu ministério, a minha vocação, né, confiando tudo a Nossa Senhora. Esse é o primeiro motivo. Pela minha devoção mariana. Um segundo motivo é porque o Padre Wilton, nosso fundador, no Carisma da Copiosa Redenção, ele escreve que ele quis que a adoração que nós fazemos diariamente fosse o nosso eterno Magnífica, esse canto de louvor a Deus, de exaltar as obras de Deus. Então, essa grande primazia de Deus na nossa vida, que é expressa por esse cântico pronunciado por Nossa Senhora e que o Padre Wilton quis que nós pronunciássemos também na nossa vida. E um terceiro motivo, porque é uma experiência pessoal que eu tenho vivido, que eu vivi durante esse percurso de formação, foi aquele de perceber que foi Deus que operou tudo, que foi o poderoso, o onipotente que fez todas as coisas, e santo é o nome dele. A vocação não tem a ver comigo diretamente, mas com uma livre eleição de Deus, com o agir de Deus. Por isso eu quis escolher esse canto de louvor como lema da minha ordenação, justamente para lembrar a mim todos os dias, porque a gente vai recitar todos os dias da nossa vida essa frase, rezando a oração da liturgia das horas. Eu quis lembrar todos os dias que a minha vida tem que ser esse canto de louvor para Deus, por todas as maravilhas que Ele realizou e que Ele fez. Por todas as maravilhas que Ele realizou e que Ele fez, e que santo é o nome dEle, porque só Deus é santo. Eu tive várias experiências com o Padre Wilton, experiências muito alegres, profecias, também muitas provações. Ele, como fundador, é uma pessoa que com certeza marcou muito a minha vida. Bom, as profecias eu vou guardar para mim, esperar que elas se concretizem,
para dizer, olha, o Padre Wilton tinha falado isso. As provações também eu vou guardar para mim, mas eu quero contar alegrias que são inúmeras com o Padre Wilton. E eu me lembro de uma muito particular que me marcou muito. No primeiro ano eu tinha chegado aqui dia 13 de janeiro, foi o ano de 2013, e em 25 de janeiro eu completei 18 anos, e naquele aniversário dos meus 18 anos o Padre Wilton fez questão de celebrar a missa para a comunidade e celebrar também pelo meu aniversário. Ele também cozinhou naquele dia, eu lembro que ele fez o almoço, e no jantar também ele comprou alguma coisa que agora eu não me lembro o que era, mas ele comprou alguma coisa. O Padre Wilton tinha muito disso, de fazer cada pessoa se sentir muito especial, muito importante, muito amada. E o fato dele ter feito isso, né, sendo o fundador, foi algo que me marcou muito, né? Eu vi naquele gesto, o gesto de Cristo assim que não se apega à própria condição, né, e que se põe a serviço. E eu vi o Padre Wilton não se apegando à sua condição de fundador e se colocando a serviço por um rapaz que tinha recém-chegado na congregação, que não era um irmão de votos, mas que estava ali vivendo essa experiência. Então isso me marcou muito, né? Eu tenho assim alegria de dizer que naquele meu aniversário de 18 anos foi ele que preparou tudo. Naquela ocasião ele também me disse muitas coisas fortes, muitas coisas bonitas que fazem parte das profecias. Ele era um homem muito de Deus, né? Eu fico muito feliz de ter vivido essa experiência particular com ele, algo que sempre me marcou muito. Mas também, né, eu me lembro uma época já ali no fim da vida dele, nos últimos anos, tive a oportunidade de também ajudar a cuidar dele. As noites de terça-feira, no ano de 2020, eram as noites do hoje diácono Vinícius. Numa dessas ocasiões, o Padre Wilton ele falava pouquíssimo, né? Ele era um homem muito silencioso, mas numa dessas ocasiões ele começou a fazer memória de várias coisas da fundação, em especial de um episódio da vida dele onde ele contava, né, que durante o período de formação dele, ele estudou um poema na escola que falava, né, do divino caçador. Deus é como se fosse alguém que está nos perseguindo, está vindo atrás, e Ele quer nos ter para si. E ele me pediu para pesquisar na internet naquela noite, né? A gente ficou acordado até tarde, ele falando, me contando essa história desse poema, o quanto isso tocou, o quanto aquela palavra foi importante para o caminho dele, para o percurso dele. São coisas que eu guardo com muito carinho, né? Uma partilha dele, assim, como eu disse, ele falava pouco, então quando ele falava algo de si, era algo muito precioso. Então, naquele dia, eu também entendi, né, que Deus, ele é esse divino caçador, que nos procura, nos busca, nos quer para si.